O princípio regulador tem sido associado há muito tempo com as tradições reformadas, cuja herança remonta a João Calvino e à Reforma Suíça. Este princípio, que afirma que para a prática da Igreja, tudo que não é prescrito nas Escrituras é proibido, contrasta com o princípio normativo luterano e anglicano, que afirma que tudo que não é proibido nas Escrituras é permitido. O princípio regulador tradicional, isto é, o reformado, diferenciou a substância do culto, que deve ter uma prescrição bíblica clara, e as formas ou circunstâncias de culto que, para citar a Confissão de Westminster, devem ser decididas na ausência de orientação bíblica específica e, portanto, é muito mais flexível. Esta palestra vai mostrar que, em contraste com a compreensão reformada do princípio regulador, os batistas têm insistido histórica e teologicamente na prescrição neotestamentária tanto para a substância como para as formas de prática da Igreja. O princípio regulador reformado encontra suas raízes históricas na reforma da adoração de João Calvino, que interpretou o segundo mandamento como Deus definindo a adoração legal, que é uma adoração espiritual estabelecida por ele mesmo. Calvino insiste na rejeição de qualquer modo de adoração que não seja sancionado pela ordem de Deus. O Catecismo de Heidelberg mais tarde interpretou esse princípio quando pergunta, na pergunta 96, o que Deus exige do segundo mandamento? E o Catecismo responde que, de forma alguma, faremos qualquer imagem de Deus, nem o adoraremos de qualquer modo além da que ele ordenou. Este princípio se espalhou pela Inglaterra, em grande parte através da influência de John Knox, daqueles que passaram algum tempo com Calvino em Genebra durante o reinado de Maria Sanguinária. Knox refletiu o pensamento de Calvino quando argumentou: toda adoração, honra ou culto inventado pelo cérebro do homem na religião de Deus, sem seu próprio mandamento expresso, é idolatria. Depois que Maria morreu e Isabel subiu ao trono inglês pela primeira vez em 1558, o princípio regulador tornou-se característico do clero reformado e formou o Partido Puritano da Igreja na Inglaterra. Aqueles que consideram a reforma incompleta e desejam reformar o culto da Igreja e o governo inglês de acordo com a palavra de Deus. Depois, formulam suas convicções a respeito do princípio na confissão de fé produzida pela Assembleia de Westminster. Tal como Calvino e Knox antes deles, os teólogos de Westminster fundamentaram seu princípio regulador na doutrina das Escrituras. Eles afirmam: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para sua glória e salvação, fé e vida do homem está expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente por elas deduzido. Às Escrituras nada se acrescentará, em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições de homens. A bibliologia deles não permitia quaisquer acréscimos à adoração, além do que Deus havia prescrito em sua palavra. Eles diziam: mas o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito na Sagrada Escritura. O princípio regulador de Calvino, Knox e os puritanos encontrou a sua base lógica não apenas na extensão lógica da doutrina do sola Escritura, mas também na convicção de que a autoridade da Igreja era limitada por uma clara proibição bíblica e que os cristãos não podem simplesmente fazer o que quiserem. Como explicou a Confissão de Westminster, somente Deus é o Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que, em qualquer coisa, sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou culto estejam fora dela. Assim, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta. É destruir a liberdade de consciência e a própria razão. O princípio regulador reformado tem tradicionalmente se distinguido pelos elementos de culto,
porque requerem prescrição bíblica explícita para formas ou circunstâncias da adoração, que devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que devem ser sempre observadas. Charles Hodge empregou esta distinção quando observou: as Escrituras, portanto, não prescrevem quaisquer palavras a serem usadas no culto a Deus. Assim, embora a Igreja, de acordo com o princípio regulador reformado, deva ter uma justificação bíblica clara para os elementos encontrados na sua adoração, ela tem mais liberdade no que diz respeito às formas que esses elementos assumem. Os primeiros batistas ingleses articularam um princípio regulador semelhante a outros grupos separatistas e puritanos. Esse fato da história é mais claramente evidente na semelhança de linguagem relativa à autoridade bíblica entre a Confissão Batista de Londres e a Confissão de Fé de Westminster de 1646. Os primeiros batistas ingleses insistiram claramente, como seus irmãos presbiterianos, que a forma aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituída por ele mesmo. Além disso, muitos líderes batistas ingleses articularam explicitamente um princípio regulador claro e definido. Por exemplo, John Spilsbury declarou: a Sagrada Escritura é o único lugar onde qualquer ordenança de Deus é encontrada. Ela é a fonte que contém todas as regras instituídas, tanto da Igreja quanto das ordenanças. John Gill proclamou mais tarde: agora, para um ato de adoração religiosa, deve haver um mandamento de Deus. Deus é um Deus zeloso e não permitirá que nada seja admitido em sua adoração, a não ser que esteja de acordo com a sua palavra. Esses batistas não estavam simplesmente dizendo a doutrina do sola escritura ou enfatizando a autoridade das escrituras sobre a prática da igreja, como qualquer bom protestante faria. Não, eles insistiam que as práticas da igreja estavam limitadas ao que a escritura explicitamente, o Novo Testamento, disse. E como William Kiffin observou, onde existe um mandamento expresso aos homens, esse mesmo mandamento é uma expressa proibição do oposto. Esta preocupação entre os batistas continuou até o início do século XIX, como pode ser visto pela afirmação muito direta de John Fawcett: nenhum ato de adoração pode ser apropriadamente chamado de santo, a não ser que o Altíssimo tenha instituído. Nenhum homem ou corpo de homens tem autoridade para inventar ritos e cerimônias de adoração, para mudar as ordenanças que ele estabeleceu ou para inventar novas. A palavra divina é o único diretório seguro no que se refere ao culto. A questão não é o que podemos considerar decente ou adequado, mas o que o nosso gracioso mestre autorizou como tal. Em questões de religião, nada traz a marca da santidade, exceto o que Deus ordenou. De fato, esses batistas acreditavam que a aplicação do princípio regulador era mais consistente do que a de outros grupos. Um assunto que será explorado mais adiante. Matthew Ward resume bem a posição batista, em contraste tanto com o princípio normativo dos anglicanos, quanto com o que os batistas consideravam o princípio regulador inconsistente dos presbiterianos. Ele diz: os mesmos anglicanos que rejeitam as práticas do Papa de crucifixos, rosários, orações aos santos e peregrinações continuam curvando-se ao nome de Jesus, fazendo o sinal da cruz no batismo, usando togas clericais para pregar e se ajoelham na ceia do Senhor. Os mesmos presbiterianos que rejeitam essas últimas práticas mantiveram a hierarquia da igreja, um diretório de culto, batismo infantil, frequência obrigatória e os dízimos. Os batistas viram inconsistência nisso e queriam praticar uma aplicação consistente das Escrituras em seu culto, porque desejavam a verdadeira reverência a Deus e a verdadeira humildade diante dele. O compromisso batista com o princípio regulador é visto não apenas nas declarações expressas dos primeiros batistas, mas também, particularmente, em sua prática. Existem várias questões lógicas eclesiásticas importantes na prática batista que revelam uma forte fidelidade a este princípio. Primeiro,
o distintivo batista central do batismo dos crentes por imersão revela mais claramente o compromisso com o princípio regulador. Desde a sua criação, os batistas têm se preocupado não apenas com que o batismo ocorra, nem apenas com que a regeneração batismal seja rejeitada, mas também com que o batismo seja realizado exatamente da maneira que o Novo Testamento prescreve. Cox, Knowles e Kiffin escreveram em 1645 uma resposta à defesa do batismo infantil de Edmund Calamy. Mas o seu batismo infantil é um culto religioso para o qual não existe mandamento, nem qualquer exemplo escrito nas Escrituras da verdade. Da mesma forma, Hercules Collins observou sobre o batismo infantil: não temos preceito nem exemplo para esta prática em todo o livro de Deus. Em sua confissão de 1688, os batistas de Londres argumentaram contra o batismo infantil, com base no fato de que não está prescrito nas Escrituras. Além disso, o compromisso desses batistas com o modo de imersão vinha da convicção de que é isso exatamente que o Novo Testamento prescrevia. John Northcote, por exemplo, rejeitou o batismo por aspersão, porque Deus é um Deus zeloso e governa minuciosamente as questões de adoração. Para o propósito dessa palestra, o que é particularmente importante reconhecer no debate sobre o batismo é que esses primeiros batistas aplicaram o princípio regulador não apenas ao elemento do batismo, como fizeram até mesmo os proponentes presbiterianos. Eles também aplicaram o princípio à forma como o elemento era praticado. Eles acreditavam que regulamentar até mesmo a forma do batismo pelo Novo Testamento era uma prática mais consistente do princípio regulador. Como afirma Steve Weaver, dada a sua compreensão do significado da palavra batismo, eles procuram aplicar o princípio regulador de forma mais completa do que Calvino ou Burroughs e a tradição puritana reformada que eles representavam. Ele continua: para os batistas do século XVII, tanto o modo como os destinatários do batismo eram de vital importância. A sua defesa da prática do batismo por imersão dos crentes foi motivada pelo seu compromisso com o princípio regulador do culto. O batismo infantil simplesmente não pode ser encontrado nas Escrituras e, portanto, deve ser rejeitado a qualquer custo. O batismo por imersão do crente, contudo, era o testemunho claro das Escrituras e estava lá para ser defendido a qualquer custo. Assim, a Confissão de Londres de 1644 articulou a forma e a maneira do batismo e o definiu como, entre outras palavras, imergir ou mergulhar na água. E a Confissão de 1689 insiste que, para a devida administração desta ordenança, é necessária a imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. Uma aplicação consistente do princípio regulador que os batistas acreditam necessariamente informa tanto o modo quanto o batismo e, portanto, levam à convicção credo-batista. Fred Maloney resume: é a posição credo-batista que mantém um princípio regulador consistente relativo ao batismo, apenas dos discípulos, em comparação com a posição pedobatista, que permite o batismo infantil por meio de um uso indevido de boa e necessária inferência. Os sacramentos, ordenanças e suas práticas devem ser instituídos positivamente por preceito, de acordo com o princípio regulador do culto. Somente uma posição credo-batista é consistente com o princípio regulador reformado do culto. A posição pedobatista, baseada em inferência e não instituição declarada, é uma violação do princípio regulador. Embora seja certamente verdade que o batismo dos crentes é o maior distintivo dos batistas, ele faz parte do nosso nome, né? Foi porque eles tinham uma visão tão elevada das Escrituras como a sua única autoridade sobre a substância e a forma da ordenança que os batistas chegaram à sua compreensão do batismo em primeiro lugar. Os batistas também aplicam o princípio regulador à prática da ceia do Senhor. Os batistas, como outros protestantes, consideram a transubstanciação, a ideia da missa como sacrifício e outros aspectos da teologia romana como fora do que as Escrituras ensinam. Os batistas observam a ceia porque acreditam,
Como observou John Ryling, o batismo e a ceia do Senhor são as duas instituições positivas do Novo Testamento. No entanto, tal como aconteceu com o batismo, os batistas não limitaram a sua aplicação do princípio regulador apenas à substância da mesa. Aplicaram também a forma como a mesa era observada. Como Kiffin diz, deixar a prática de Cristo e seus apóstolos na maneira de executar o sacramento e seguir a prática de homens, de maneira inventada por eles, não é certo. Da mesma forma, Collins sugere que uma diferença fundamental entre ele e um conformista consistia em grande parte em saber se a observância da mesa seguia ou não o exemplo de Cristo. Ele disse, Cristo e seus apóstolos sentaram-se à mesa, mas vocês se ajoelham e impõem. Eles provavelmente faziam isso com frequência e à noite, vocês raramente e de manhã. Eles partem o pão, vocês cortam. Vocês autorizam homens que não têm autorização para pregar, para administrar os sacramentos. Eles apenas leem uma homilia. Não temos mandamento nem precedente bíblico para isso. Junto com Collins, os batistas muitas vezes se preocupavam com a melhor forma de seguir o exemplo do Novo Testamento em sua celebração da ceia do Senhor, sentando-se em vez de se ajoelhar, reunindo-se à noite em vez de pela manhã, partindo o pão em vez de cortá-lo. Foram apenas alguns dos temas relativos à mesa que os batistas consideram importantes, mas eles não concordavam em tudo. Uma questão específica sobre a ceia do Senhor, que os batistas também debateram, foi se o batismo dos crentes por imersão era um pré-requisito para a participação na mesa. Novamente, apelaram para uma prescrição bíblica clara, um exemplo para a defesa da questão. Esse foi um ponto de discórdia significativo entre Kiffin e John Bunyan. Bunyan insistia que o batismo adequado não era necessário para a membresia da igreja e para a observância da mesa. Já Kiffin defendia que era necessário. Neste debate, Kiffin afirmou uma das declarações batistas mais diretas do princípio regulador. Não tenho outro objetivo, senão preservar as ordenanças de Cristo em sua pureza e ordem, conforme nos são deixadas nas sagradas escrituras da verdade, e alertar as igrejas para se manterem próximas aos mandamentos, para que adorem o Senhor de acordo com a sua ordem prescrita, e não haja brecha alguma entre eles. Este debate continuou entre grupos batistas diversos nos anos seguintes. Existem batistas que cantam apenas salmos no culto e nenhum hino não inspirado. Porém, Benjamin Keach defendia uma abordagem mais normativa e concentrou esforços para mudar isso. Foi exatamente com base no princípio regulador que Keach e outros argumentaram a favor de cantar hinos além dos salmos. Ele considera a falta de canto congregacional no culto batista uma violação à prática da igreja, que precisava ser reparada. Ele acreditava que o canto e a adoração eram tão claros e ordenados na palavra de Deus, que declarou o seguinte: o Espírito Santo desfruta das igrejas evangélicas para cantar salmos, bem como hinos e canções espirituais. Você assumirá a responsabilidade de contrariar o santo preceito de Deus? De fato, ele introduziu o canto de hinos à sua congregação no final da observância da ceia do Senhor, por causa do exemplo bíblico de Cristo e seus discípulos. No final da ceia do Senhor, ele perguntou: Cristo não cantou um hino depois da ceia? Ele teria deixado isso como um padrão para nós? Não é uma ordenança evangélica pura? Ou é algo apenas judaico? Os batistas, que se opunham ao canto congregacional, também baseavam seus argumentos no princípio regulador do culto, insistindo que a falta de uma ordem clara no Novo Testamento para cantar hinos proibia a prática. Isto simplesmente revela que o princípio regulador era o pressuposto governante aceito pelos batistas, o crivo de todas as controvérsias. A organização batista também deriva de uma aplicação mais estrita do princípio regulador do que para os outros grupos, mesmo aqueles que subscrevem esse mesmo princípio.
É interessante o fato de que a Confissão Batista de Londres contém muito mais artigos em seu capítulo sobre a Igreja do que a Confissão de Westminster, incluindo instruções sobre a organização de uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. São eles, os bispos e diáconos. Cabe-lhes especificamente a administração das ordenanças e o exercício do poder ou do dever que foram instruídos, ou para com o qual foram chamados por Cristo. Esse sistema deve ser mantido na igreja até o fim do mundo. A Confissão de Westminster não contém declarações sobre como uma igreja deve ser organizada. A Confissão de Londres, além disso, elimina os capítulos dos sínodos e concílios, uma vez que os batistas não encontram prescrição no Novo Testamento para isso. A autonomia da igreja, governo congregacional e a limitação dos oficiais da igreja a presbíteros e diáconos demonstram a preocupação desses batistas de que seu governo seja governado pela prescrição explícita do Novo Testamento. Os primeiros batistas ingleses subscrevem claramente o princípio regulador, mas como explicamos, os batistas aplicam o princípio não apenas aos elementos do culto, como fazem os seus amigos puritanos, mas também o aplicam à execução desses elementos. Entre os batistas, os debates sobre o batismo, ceia do Senhor, canto e organização ocorrem dentro da compreensão e explícita declaração de que toda a prática das igrejas evangélicas deve ter uma prescrição neotestamentária. Assim, o princípio regulador foi o centro a partir do qual as visões batistas sobre o batismo, as práticas de adoração corporativa e a organização da igreja eram confirmadas. Batistas foram muito mais consistentes na sua aplicação da autoridade bíblica no culto do que aqueles da tradição reformada, que são frequentemente mais associados ao princípio regulador do que os próprios batistas. Um dos exemplos mais claros da diferença entre o princípio regulador dos batistas e o reformado está na comparação entre as suas confissões. Como eu disse, a Confissão Batista de Londres de 1689 é quase idêntica à Confissão de Westminster, na sua articulação do princípio regulador. No entanto, existe uma diferença muito importante. A Confissão Batista de Londres revela uma aplicação mais estrita do princípio do que a Confissão de Westminster. Os batistas mudaram a declaração, por inferência boa e necessária, que pode ser deduzida das Escrituras na Confissão de Westminster, para necessariamente contido nas Sagradas Escrituras, na Confissão Batista de Londres. Os puritanos exigiam que os elementos da adoração tivessem uma prescrição bíblica clara, mas estavam dispostos a ser flexíveis no que se refere à execução dos elementos, desde que por meio de inferência boa e necessária pudessem ser deduzidos das Escrituras. Batistas, por outro lado, insistem que todos os aspectos da prática da igreja estejam expressamente estabelecidos ou necessariamente contidos nas Sagradas Escrituras. Fred Malone diz: nossos pais batistas queriam ter certeza de que o conteúdo das Escrituras, que é a prática da fé, limita o que pode ser chamado de inferência boa e necessária. A maioria reconhece essa história no que diz respeito à compreensão batista do batismo. Mas poucos reconhecem que os batistas aplicam a mesma lógica que usaram com a forma do batismo também as formas de outras questões lógicas eclesiásticas. Dizer que os batistas sempre tenham sido consistentes na aplicação do princípio regulador. Por exemplo, o puritano Henry Jessey observa uma incoerência na insistência dos batistas nas prescrições bíblicas para a forma do batismo, enquanto ao mesmo tempo permitia alguma variação, se não alteração, na matéria ou na maneira das coisas de acordo com a prática tradicional, como imposição de mãos, canto, lavagem dos pés e unção com óleo. Isso também não significa que todos os batistas chegavam às mesmas conclusões a respeito do que o Novo Testamento prescrevia. Na verdade, os batistas raramente conseguem chegar a um acordo entre si. Matthew Ward até sugere que o compromisso dos primeiros batistas com o princípio regulador
foi o que os impediu de se unirem de forma adoradora. Ele diz: é por isso que a adoração era motivo de separação para os primeiros batistas. Cada prática que eles pensavam ter mandamento ou precedente bíblico tornou-se uma causa justa para a separação, e aqueles que não concordavam com eles eram acusados de abrigar conceitos e noções pobres, como se a palavra de Deus viesse deles e somente deles. Em contrapartida, eles também eram muito abertos às críticas. Pelo contrário, o que esse estudo demonstrou é que as divergências e debates sobre as minúcias da prática da igreja revelam um profundo compromisso com o princípio regulador, tanto na substância como na prática da igreja. Existem muitos batistas que continuam a afirmar e aplicar o princípio regulador desta forma, especialmente na América. Mas, infelizmente, uma porcentagem comparativamente muito menor de batistas hoje defende qualquer forma do princípio regulador, e muito menos o aplica tão estritamente às formas de prática da igreja, como fizeram os primeiros batistas ingleses. Cada batista defende o batismo por imersão dos crentes com base em sua prescrição explícita do Novo Testamento e argumenta contra outras formas de batismo com base na falta de prescrição bíblica. Em outras palavras, todos os batistas, por definição, aplicam o princípio regulador estritamente à questão do batismo. Talvez os batistas também devam aplicar o princípio a outras questões da prática da igreja, como fizeram seus antepassados batistas. Os batistas são o povo do livro. Isso não é simplesmente um fato na história, está no cerne do que significa ser batista, conforme revelado no distintivo do batismo do crente por imersão. Batistas ingleses emergiram do puritanismo inglês devido ao seu desejo de aplicar o princípio regulador de forma mais consistente do que seus irmãos reformados. E insistem que tanto a substância como a forma de tudo que fazem, como parte da sua prática eclesiástica, quer seja o batismo, ceia do Senhor, canto e muitas outras matérias, deve ter uma clara prescrição bíblica. O propósito dessa palestra não foi avaliar a relação entre a autoridade bíblica e a prática batista em tempos mais recentes. Mas os batistas contemporâneos fariam bem em considerar o exemplo deixado para eles pelos primeiros batistas. Os batistas hoje continuam comprometidos, é claro, com a autoridade bíblica sobre a matéria e o modo do batismo e a organização da igreja. No entanto, os batistas muitas vezes não consideram como a Bíblia deveria regular outros aspectos da sua eclesiologia, mais notavelmente, a sua prática de adoração. Se batistas hoje considerassem corretamente as Escrituras como autoridade suprema sobre a doutrina e prática cristã, então, como aconteceu com os primeiros batistas ingleses, o princípio regulador deveria continuar a governar tanto a substância quanto a forma em todos os assuntos da eclesiologia batista, incluindo o culto.